Torcedores rubro-negros ligados no canal Eu Pratico Esporte, seja muito bem-vindo. Vamos a mais um assunto aqui no nosso canal, de antemão convidando o torcedor rubro-negro a estar conosco todos os dias, acompanhando o nosso conteúdo no YouTube do canal do Eu Pratico Esporte, sempre aqui todos os dias com notícias, com coletivos de imprensa, com treinos ao vivo. Então, para isso, se inscreva no nosso canal, ativando o sino das notificações, ficando por dentro aí de todas as notícias, o conteúdo que é gerado no Eu Pratico Esporte, bem como dando like nos nossos vídeos para que o YouTube recomende para outros torcedores que ainda não conhecem o nosso trabalho. O assunto de hoje é o Atlético Mineiro, adversário do Sport de amanhã pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogo difícil, o Sport tem aí essa missão com o novo treinador, o técnico Milton Mendes, que assumiu no início da semana, e o Atlético Mineiro, que está visando os 3 pontos desse jogo importantíssimo, fundamental para a caminhada do Galo e os objetivos da equipe mineira dentro da competição. Observando o desempenho de cada equipe, o Atlético Mineiro como mandante, o Sport Clube do Recife como visitante, podemos perceber que o Atlético Mineiro tem uma ótima campanha quando joga no Independência. O Atlético Mineiro tem 29 pontos somados, é o 6º colocado nesse tipo de classificação. Foram 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas em 11 jogos disputados no Horto. Enquanto a equipe do Sport está na 14ª colocação como visitante. O Sport não é um bom visitante no Campeonato Nacional. São 2 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. 2 vitórias, aqueles 2 triunfos conquistados contra Palmeiras e Paraná Clube. E aquele empate contra o Internacional, jogando lá no Beira-Rio. Lembrar que esses resultados eles foram todos conquistados durante o período que antecedeu a Copa do Mundo. Logo em seguida, no pós-Copa, o Sport só perdeu quando o assunto foi jogar fora de casa. Então, essa 14ª colocação, né, até citando aí esse posto do Sport como visitante, seria interessante no geral para a equipe rubro-negra, já que hoje o Sport ocupa a 19ª posição no Campeonato Brasileiro e tem aí essa difícil, duríssima missão de sair desse encosto que é a zona, 5 pontos de distância em relação ao 16º colocado, e vai ter aí jogos duríssimos fora de casa. Tem o Atlético neste final de semana, na sexta-feira enfrenta o Internacional, mesmo jogando em casa, é uma das equipes que lutam diretamente pelo título, e tem outro compromisso fora de casa contra o Atlético Paranaense, segue a classificação do Sport, a tabela cheia de jogos repletos de decisões diretas por alguma coisa, né? Sempre por Libertadores, luta contra a zona do rebaixamento. A partir do momento que o campeonato vai afunilando, os objetivos vão sendo colocados à mesa. Então vamos observar as condições do Atlético Mineiro para esse jogo, né? A gente está percebendo que durante o Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro está tendo uma oscilação e por isso ele não consegue engrenar junto com as equipes que brigam diretamente pelo troféu deste ano. Palmeiras, Atlético, o próprio Internacional, São Paulo, o Flamengo, que agora chegou no bolo novamente em busca do título, e o próprio Grêmio, que ainda corre por fora, quem sabe até por um título brasileiro, algo que não vem há muito tempo. Então o Atlético Mineiro também está nessa lista, né? Foi o primeiro campeão brasileiro, em 71 o Atlético Mineiro conquistou a taça, mas de lá para cá não conseguiu mais ser campeão brasileiro e com isso está tentando agora, única competição em disputa por sinal, é a equipe que vai entrar em campo pensando única e exclusivamente nos 3 pontos para esse jogo contra o Sport. Tem essa questão da oscilação, mas dentro de casa o Atlético Mineiro sempre faz o seu papel. E nesse jogo vai contar com a ajuda do torcedor atleticano. Pouco mais de 20 mil ingressos já foram vendidos, levando em conta a capacidade do Estádio Independência, que tem capacidade para pouco mais de 23 mil torcedores. Então, casa cheia que o Sport vai enfrentar e todo o apoio da massa atleticana em busca desses 3 pontos para não desgarrar dessas equipes que figuram na parte de cima. No mínimo, uma vaga direta na Taça Libertadores. No máximo, aí o torcedor sem dúvida alguma vai querer o título nacional em 2018. Sobre os treinos do Atlético Mineiro, observando bem essa semana, podemos olhar aí alguns desdobramentos durante o meio desta semana, após aquela derrota fatídica no final de semana para o Flamengo, jogo que aconteceu no estádio do Maracanã. Tivemos aí alguns dos jogadores que não participaram frequentemente das movimentações. Tivemos o susto do lateral esquerdo Fábio Santos
mas que provavelmente deve ser o titular pelo lado esquerdo, e o veto praticamente do meia argentino Thomas Andrade, né? Após aquele episódio no jogo contra o Flamengo no Maracanã, o jogador ele apresentou um quadro febril desde a terça-feira, terça, quarta, quinta, e também no treino de ontem não participou, e esse jogador praticamente não deve atuar contra a equipe do Sport. Outro caso foi do Patrick. Durante a semana o Patrick apresentou problemas intestinais e com isso ficou de fora de uma das movimentações. Ele já não seria o titular, já não está na relação do técnico Thiago Largue, mas deve figurar como uma opção no banco de reservas. Lembrar que o Atlético Mineiro vai apostar no Casares como uma das principais peças nesse meio de campo para a armação das principais jogadas da equipe atleticana. Vai ser um jogo interessante pela rapidez do Atlético Mineiro que ele vai tentar impor durante essa partida. Na rapidez pelos lados, a versatilidade do Casares, bom cobrador de faltas, e também os gols do Ricardo Oliveira, que aparece aí na lista dos principais artilheiros do campeonato deste ano. Então o Atlético Mineiro que está aí bem encaminhado quando o assunto é vitória, pelo menos pelo andar da carruagem. Uma equipe que está conseguindo bons resultados em casa, tem todas as suas peças à disposição e, além do mais, tem aí um confronto contra um adversário que passa por um momento muito conturbado e o Sport precisa da vitória, mas é um jogo muito difícil amanhã às 16 horas. Então vamos lá, a escalação utilizada pelo técnico Thiago Largue durante a semana, ela foi armada com Vitor no gol, Emerson na lateral direita, a zaga com Leonardo Silva e Iago Maidana, e a lateral esquerda com Fábio Santos. Fábio Santos, que foi dúvida em um dos treinos, levou uma pancada no tornozelo esquerdo, mas logo no treino da quinta-feira e também no treino de ontem participou normalmente, inclusive concedeu entrevista coletiva e está tudo ok com o lateral esquerdo do Atlético. Dupla de volantes, Zé Wellison e Elias. O Zé Wellison com uma função mais de contenção, o Elias saindo um pouco mais para o jogo, e no meio de campo tendo Casares, Luan e o Chara. O Luan caindo por um lado, o Chara caindo por outro, e o Casares tentando centralizar as principais jogadas do Galo. E no ataque, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, Ricardo Oliveira. O mais incrível dessa escalação é que vários desses atletas estavam numa lista de jogadores pendurados já para o jogo passado contra o Flamengo. Mas ocasionalmente ninguém tomou cartão amarelo, então por isso todos estão à disposição do técnico Thiago Largue para esse compromisso importante pelo Campeonato Brasileiro. Em relação ao Sport, o torcedor rubro-negro espera aí uma postura bem mais precavida do Sport, se bem que houve modificações no setor ofensivo, e esse setor ofensivo pode comprometer o andamento da partida rubro-negra, tendo em vista que o Sport não vai ter tanta recomposição com Michel Bastos em campo, com Rafael Marques em campo. Vai ser uma equipe exposta lá na frente que vai apostar na marcação dos seus dois volantes. Vamos ver como será o comportamento da equipe rubro-negra durante o jogo. Mas o Atlético Mineiro já tem, diferentemente dessa postura ofensiva do Sport, tem jogadores bem mais incisivos e jogadores que também podem recompor na hora certa quando estiverem sem a bola, porque são acostumados, tem esse tipo de velocidade, principalmente no Luan. Percebemos essa garra do Luan, essa vontade de vestir a camisa do Galo. O Chara também é um cara importantíssimo, que pode auxiliar bastante a equipe do Galo na frente, dispensa comentários do futebol do colombiano Chara, e o Ricardo Oliveira, que é uma peça fundamental. Vale salientar também a boa participação da defesa. A defesa do Galo que, em hora, faz aquela mescla entre experiência e juventude. A experiência do Leonardo Silva, 38 anos, veterano, bom no cabeceio ofensivo e defensivo, e também na experiência e na juventude do Iago Maidana, um jovem que está surgindo aí com mais velocidade, mais poder de marcação, no confronto 1 a 1, é um cara que se sobressai diante dos adversários, e a experiência do Léo Silva, como foi citado anteriormente. Então, o Galo aí nos desdobramentos, cuidando da parte física, da parte técnica desses atletas, para que saia com um bom resultado desse jogo do domingo às 16 horas. A arbitragem desse jogo já foi escolhida durante a semana. O Leandro Bizio Marinho é o árbitro dessa partida, é do quadro da CBF, do estado de São Paulo. Será auxiliado pelo Daniel Luiz Marques e pelo Daniel Paulo Zioli, dois assistentes também do quadro da CBF do estado de São Paulo. Então é isso, torcedor.
Espero o torcedor contribua aqui com os nossos likes nos nossos vídeos. Também se inscreva no nosso canal do YouTube do Eu Pratico Esporte, bem como ative o sino das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no Leão da Praça da Bandeira. Forte abraço a todos, retornamos a qualquer momento aqui no canal do YouTube do Eu Pratico Esporte. Até lá!